Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje vamos falar do último chá do Irão. Este vídeo vem na sequência dos vídeos anteriores. O vídeo 1 foi sobre a dinastia Qajar no Irão. O vídeo 2 foi sobre o pai deste chá, Reza Shah Pahlavi. O vídeo 3 foi sobre Gulbenkian, que fazia negócios de petróleo no Irão. E este é o vídeo 4 desta sequência, o último chá do Irão. Podem ver este vídeo sozinhos, se não tiverem visto os vídeos anteriores, mas com muito mais contexto se já tiverem visto ou se ainda forem ver estes 3 vídeos anteriores. Como sempre eu digo, neste canal os vídeos não apodrecem, é carne que fica a maturar e que até ganha mais sabor. E, portanto, quem não tiver visto os vídeos anteriores, pode sempre ver. Se houver uma semana em que eu não lanço um vídeo, não tem falta de material. Quase certeza que ainda não viram todos os que estão para trás, podem sempre ver. Ou podem acabar de ver um que tenha ficado a meio. Mas material não vos falta. Bom, vamos ao último chá do Irão. Mohammad Reza Shah Pahlavi. Quem viu os vídeos anteriores sabe que este chá chegou ao poder porque o pai abdicou. O pai era aquele chá que era um soldado comum que tomou o poder pela força e que, depois de se tornar chá, revelou que tinha preferências ou até simpatias pró-nazis. Portanto, dava-se bem com Adolf Hitler e tinha em comum o facto de ambos os povos se considerarem arianos. Vimos isto anteriormente. É muito interessante. Quem não viu ainda pode ir ver. E, portanto, quando os ingleses deixaram de tolerar essas simpatias pró-nazis no contexto da Segunda Guerra Mundial, o pai do último chá foi afastado e Mohammad Reza Shah Pahlavi tornou-se chá. Portanto, os ingleses, juntamente com os indianos, ocuparam o Irão e forçaram a sucessão. Explicámos também que os ingleses tinham interesses de petróleo fortíssimos através da companhia AIOC, que era a companhia petrolífera do Irão, Anglo-Iranian Oil Company, que era a antecessora da British Petroleum. E, portanto, o pai dele, Reza Shah Pahlavi, é forçado a abdicar por simpatias pró-alemanhas. O filho sobe ao trono de forma quase forçada, sem coroação, sobre a ocupação militar estrangeira aos 22 anos. Portanto, já vemos, era um jovem cuja ascensão ao trono foi acelerada pelos britânicos, que tinha estudado na Suíça, no colégio interno mais caro do mundo, vimos isso nos vídeos anteriores, podem ir ver, se não tiverem visto, e que chega ao poder muito jovem, antes do tempo, com soberania limitada. E, portanto, sentia-se um rei fraco, condicionado por estrangeiros. Toda a vida dele tinha sido, de certa forma, condicionada por estrangeiros. Eu expliquei isso quando ele estudou no colégio interno na Suíça, um colégio ainda hoje mais caro do mundo, mais elitista do mundo. Ele estava rodeado de outros colegas estrangeiros, para quem o chá do Irão era só mais uma pessoa importante. E, portanto, ele toda a vida tinha sentido a sua autoridade diluída por estrangeiros poderosos. Este era só mais um exemplo em que os ingleses afastaram o pai dele e promoveram a ascensão dele ao trono muito novo. E, portanto, era uma espécie de uma mola comprimida. Tinha sido comprimida a vida toda por estrangeiros, o que lhe dava alguma insegurança, não é? Alguma insegurança, e vamos ver os impactos disso ao longo da vida. Ele, quando chega ao poder, tinha autoridade limitada por influência inglesa e também russa, e inicialmente reverte um certo autoritarismo brutal do pai. Depois vamos ver que ele ainda se torna mais brutal do que o pai, mas é a mola comprimida, não é? Quando é comprimida, depois quando expande, salta. E, portanto, ele reverte esse autoritarismo, torna as coisas um pouco mais liberais no Irão, permite que haja mais partidos, deixa a imprensa funcionar mais livremente, reduz o conflito direto com o clero xiita. Portanto, o pai combatia o clero. Portanto, estes Pahlavi eram os chás que procuravam que o Irão se aproximasse do Ocidente, com inclinações pró-Alemanha, mas que de certa forma procuravam uma sociedade mais liberal,
e aplicavam repressão para promover essa tendência pró-liberal. Vimos que o pai dele, por exemplo, proibiu usar o hijab. Não era permitiu que não usassem, era proibiu usar o hijab. A polícia arrancava o hijab da cabeça das mulheres. O pai era nacionalista duro, portanto, muito inspirado nos nazis, anti-britânico e anti-clero. E procurava um secularismo forçado, portanto, um Estado laico. E é aqui que se começa a montar a narrativa do Khomeini, e que considerava que esta monarquia um pouco artificial ou muito artificial era servil ao estrangeiro. Primeiro aos alemães, aí não era servil, mas era simpática aos nazis, e depois servil aos ingleses, com o petróleo completamente dominado por esta companhia inglesa, AIOC, e propunha o Khomeini, dizia assim, não, eu sou um libertador, o Islão é um Islão independente, e portanto é uma alternativa a um Irão semicolonial. Bom, o Shah tinha 22 anos, o Khomeini tinha 39 anos. E, portanto, vemos que havia aqui um gap de idades, e embora o Shah tivesse estudado na Suíça e fosse uma pessoa liberal, quase que parecia que o libertador era o Khomeini. É isto que é perverso nesta narrativa. É que, de certa forma, o Shah, que procurava uma aproximação ao Ocidente, era visto como o opressor, porque também era. E o Khomeini como um libertador. E o Khomeini vai, ao longo da vida, gerir muito bem esta percepção e vai-se apresentar como ele próprio sendo o libertador do Irão. E, portanto, tínhamos um Shah cheio de dúvidas, inseguro, com medo de perder o poder, com complexos de inferioridade face a estrangeiros poderosos, que procura a aprovação, procura que gostem dele, e um Khomeini que é o oposto disto, que é o asceta total, convicções totais e absolutas, uma linguagem muito focada na moralidade, zero ambiguidades, e, portanto, é a força asceta contra o luxo inseguro. É isto. A força asceta contra o luxo inseguro. Um funciona na base da insegurança e do medo, sempre procurando compensar, e o outro aceita tudo na base da convicção total, religiosa e certezas absolutas de fé total. Bom, estes dois mundos que estão a germinar, um no poder, o outro, um que era filho do soldado que se tornou Shah. É preciso perceber, é preciso terem visto os vídeos anteriores. O pai deste Shah chegou ao poder tomou o poder pela força, mas era um soldado. Portanto, isto não era uma dinastia como agora a Inglaterra, agora não, mas que já vai em 34 gerações, não é? O rei Carlos vem de 34 gerações de monarcas, desde o ano 800 e pouco. Isto era o filho de um soldado que tinha chegado ao poder e que tinha tiques reais, mas que eram um bocado fabricados, ou 100% fabricados. Um vive no luxo e no conforto, o outro é um asceta. Um era o filho do soldado que chegou ao poder, o outro nem pai tinha. O pai do Khomeini foi assassinado quando o Khomeini era criança. Portanto, chega ao poder, mas entre 1941 e 1950 dá-se um período de monarquia constitucional, em que o Irão é muito gerido por primeiros-ministros, um pouco como cá em Portugal o Presidente da República, eu vejo com muitas semelhanças. O Presidente da República tem pouco poder efetivo, e o poder real é do Primeiro-Ministro. No Irão não era diferente, funcionava assim. Portanto, o Parlamento e os primeiros-ministros é que dominavam a política, e o Shah era uma figura mais de referência. Ele mantém-se muito cauteloso, sem capacidade real de impor decisões. Entretanto, vou falar nos casamentos dele. Casamento 1, Fáuzia do Egito, portanto, casou com uma princesa do Egito, ela com 19 anos, ele com 17 anos. Foi um casamento arranjado pelo pai, que procurava dar aqui um ar mais aristocrático, trazendo uma princesa para a família. Era a princesa egípcia, irmã do rei Faouk do Egito. Foi um casamento arranjado, com o objetivo de ter prestígio aristocrático internacional, mas uma relação muito fria, choque cultural. Não se esqueçam, quem viu os vídeos anteriores, que ele trouxe um amigo da Suíça, portanto, que vivia lá no palácio com um amigo que trouxe da Suíça.
Não conseguiam ter um filho, tiveram uma filha em 1940 e em 1948 divorciaram-se um bocadinho porque a relação estava toda queimada, era muito fria, muito distante. Ela, princesa, ele, no fundo, era um homem do povo a fingir que era rei. E, portanto, aquela relação não funcionou, não tinham ainda o príncipe herdeiro e divorciaram-se. Portanto, vemos que o primeiro casamento. Depois, vai voltar a casar-se mais vezes. Ele, em 1949, sofre um atentado, está em visita à Universidade de Teherão e aparece um homem que dispara 5 vezes à queima-roupa, mas o Shah sobrevive, com ferimentos no rosto e no ombro. O atirador é morto no local e, por isso, não se sabe, não foi interrogado, não é? Mas foi associado ao Partido Comunista. O Estado ficou em choque. O Shah inicia medidas para concentrar o poder. Ele diz, fui alvo de um atentado, vou concentrar o poder. Vai proibir o partido Tudeh, comunista, reforça a censura e a imprensa. Portanto, ele, a partir daqui, a partir do atentado, começa a adotar um estilo mais repressivo como o pai. Ele inicialmente foi mais suave, mas começou a perceber que aquela suavidade não ia funcionar naquele ambiente. Reforça a censura, limita a imprensa, cria um Senado, portanto, acima do Parlamento, com membros selecionados por ele, e começa-se a aproximar dos Estados Unidos. Cá está. Portanto, o Shah sempre a procurar o Ocidente, ao contrário de um Khomeini que procura o Irão profundo religioso. Com 30 anos, meses depois do atentado, em novembro de 1949, o Shah é recebido na Casa Branca em Washington pelo presidente Harry Truman e procura reconhecimento pessoal como pilar anti-soviético no Médio Oriente. Ele põe-se sempre ao serviço das potências internacionais. Ele ganha força com isso, mas está a alimentar o discurso do Khomeini que não. Ele é que é o libertador do Irão. O Irão, enquanto tiver o Shah está sempre ao serviço do Ocidente. É um bocado isto que o Khomeini consegue. E agora nós hoje vemos que não é nada assim, que ele tornou-se opressivo, não é muito mais do que era o Shah, mas conseguiu navegar bem esta onda dele ser o libertador. O Shah começa a perceber que o centro de poder mundial está-se a deslocar de Paris, Londres, para Washington e, portanto, começa-se a dedicar bastante a criar relações nos Estados Unidos. Bom, deixa-me lá ver agora. Entretanto, ele casa-se uma segunda vez. Epá, isto agora os casamentos, deixa eu ver se eu não me perco aqui. Mas quero, antes de ir ao segundo casamento, falar na guerra árabe-israelita. Portanto, é a criação de Israel. Temos aqui um tema que é um mega ifdoloma em potência. Quem quiser pode escrever Israel nos comentários, porque eu acho que isto é uma coisa interessante. Como é que apareceu Israel? O tema do sionismo dos judeus pós-Segunda Guerra Mundial. É interessante. Portanto, 1948-49, guerra árabe-israelita, criação de Israel. Irão não combate e o Shah mantém a neutralidade. Portanto, vimos nos vídeos anteriores que o Irão não é um país árabe. E, portanto, era até, de certa forma, é curioso que agora já não é assim, mas era pró-Israel. Havia uma ligação Israel-Irão positiva no tempo dos Shahs. Hoje em dia sabemos que Israel odeia o Irão, não é? Tiveram há pouco tempo conflitos. E, portanto, é giro percebemos isto. Acho que um grande tema para investigarmos é o tema de Israel. Deixem Israel nos comentários se tiverem interesse. E, portanto, o Irão até reconhece o Israel como um Estado independente em 1950. E tinha uma parceria, por exemplo, na área de desenvolvimento de serviços secretos. O Shah desenvolveu a SAVAK, que era uma espécie de espelho da Mossad. A SAVAK foi desenvolvida com apoio dos israelitas e da CIA americana. Israel vende armas ao Irão. Vimos até mais tarde o tema dos Irão-Contras, ligado com Epstein, ligado com Noriega. Vimos isto nestes filmes. Portanto, quem viu os filmes do Epstein, quem viu os filmes de Noriega, já ouviu falar Irãos contra, o famoso Khashoggi, o famoso personagem Khashoggi, que ainda um dia hei de fazer um vídeo. Hein? Este é icónico. Portanto, estamos a ver
estamos a ver isto a desenvolver-se de uma forma muito diferente do que vemos hoje. Irão próximo de Israel, separando-se dos árabes, o Shah muito próximo dos Estados Unidos. Hoje em dia não, é Irão afastado dos Estados Unidos, são adversários dos Estados Unidos e adversários de Israel. Há pouco tempo o Irão bombardeou Israel e Israel bombardeou o Irão. Portanto, vemos conflito entre os dois países quando eram aliados no tempo do Shah. Deixa-me lá ver se eu introduzo aqui o segundo casamento. Posso introduzir já o segundo casamento, e não é o último, com Soraya, 1951 a 1958. Ele com 31 anos e ela com 18. Tinham boa relação, ela de origem multicultural, filha de um nobre iraniano e de mãe alemã. Portanto, vemos que ele ia sempre procurar trazer a aristocracia para dentro de casa. Filha de mãe alemã, cá está a ligação à Alemanha. Vamos percebendo os padrões. O Irão, próximo da Alemanha, o pai deste Shah, era pró-Hitler, pró-nazis. Ela estudou em escolas de elite na Suíça e Inglaterra. Portanto, eles sempre a procurarem estes símbolos de status. Mas divorciaram-se em 1958 por infertilidade. Portanto, ela não conseguia ter filhos ou ele não conseguia que ela tivesse. Não é? É irrelevante a sequência. Pronto, se calhar também comentar que nesta altura ele visitou os Estados Unidos da América, não sei se já referi isto, Presidente Henry Turmo, já referi. Bom, portanto, vemos que o Shah procurava esta aproximação aos Estados Unidos, não tinha poder real porque era uma democracia constitucional, e chega ao poder um novo primeiro-ministro que era o Mohammad Mossadegh. Chega a primeiro-ministro. E este Mossadegh promove, quer ter ao contrário do Shah, que era pró-Ocidente, este Mossadegh cria um Irão mais independente começa e impõe mesmo a nacionalização do petróleo. Portanto, tirando o controle inglês da AIOC, da Companhia de Petróleos. Imaginem o choque internacional que isto é. Uma companhia super rentável. Já falámos que nos vídeos anteriores percebemos isto, do Gulbenkian, por exemplo, que andava metido nisto, que a AIOC pagava de 16% dos lucros, só 16% dos lucros, ao Irão, através de um contrato assinado nas dinastias Qajar. Podem ver isso no vídeo Irão 1 e depois no vídeo sobre o Gulbenkian. E era considerado muito pouco, não é? O Irão tinha o petróleo e ficava só com 16% dos lucros. Então este Mossadegh diz que já chega disso, que isso vinha dos chás anteriores e que ele, como primeiro-ministro, não aceita e quer nacionalizar o petróleo. Claro que ele, para fazer isso, tinha que estar a preparar para um conflito direto com as forças internacionais. Ninguém vai aceitar perder bilhões de dólares de faturação anual e lucros gigantescos porque o Mossadegh decide que o contrato já não é válido, não é? E, portanto, o Shah tenta travá-lo, não consegue efetivamente travá-lo, tenta tirar-lhe o controle, não consegue, e a certa altura entra em pânico completo. Portanto, este Mohammad Reza Shah Pahlavi entra em pânico e foge para Roma. Foge para Roma porque pensa que... Ele chega a assinar uns decretos para destituir o primeiro-ministro, mas foram ignorados, porque diziam, tu és um espantalho que está aí em cima, enquanto quiseres andar com casamentos, enquanto quiseres gastar dinheiro, tudo bem. Agora, se quiseres controlar o país, calma, porque quem manda somos nós. E ele foge. O MI6, que é os serviços secretos ingleses, juntamente com a CIA, tentam recuperar o controle e começam a financiar protestos e compram militares e a imprensa para atacarem este Mossadegh. E portanto eles começam a investir montes de dinheiro para criar uma revolução pré-fabricada. Embora o Mossadegh, de certa forma, tivesse a proteger o povo iraniano, dizendo assim, vamos ficar com o controle do petróleo, os serviços secretos internacionais, o MI6 e a própria CIA, criam uma revolução pré-fabricada, uma revolução popular pré-fabricada.
com componentes de guerra psicológica e mediática, sempre a saírem notícias nos jornais, compradas e pagas a jornalistas corruptos, para fragilizar a imagem do Primeiro-Ministro. Pronto, apresenta o Mossadegh como um potencial ditador que quer destruir a monarquia, incapaz de governar. Em algumas coisas eles tinham razão, era que ele podia nacionalizar a Companhia de Petróleos, mas ele não tinha know-how. O Irão não tinha know-how e, portanto, nacionalizar a Companhia de Petróleos na prática era passar de 16% dos lucros para 0% dos lucros. É um bocado aquilo que vimos no vídeo da Venezuela. Quando nacionalizam, os técnicos eram todos internacionais, basam dali, aquilo vai funcionar como? Às vezes é mais vale ter 16% de alguma coisa do que 100% de zero, não é? E era isso que ia acontecer na prática e começou a acontecer. Eles nem sequer conseguiam vender o petróleo internacionalmente. Não tinham negociadores, não tinham engenheiros, não eram capazes de controlar aquilo. Começam a criar manifestações em que pagavam aos manifestantes para se manifestarem, manifestações gigantes nas ruas, para o Shah, pedir para o Shah voltar e para o Mossadegh sair. Há uma primeira tentativa de recuperar o controlo, mas que corre mal. E que tentaram prender este Mossadegh, mas não, ele acabou por não ser preso, as forças de segurança não o prenderam, correu mal. E depois a própria CIA começa a tomar o controle e há um personagem que é o Roosevelt, que acho que era neto, deixa-me lá ver, Kermit Roosevelt, era um agente da CIA que era neto do presidente Theodore Roosevelt e que estava infiltrado no Irão. E este tipo insiste que, embora falhou, vamos reforçar. E continua a pressionar o movimento revolucionário falso, não é? Para derrubar o Mossadegh. E acabam mesmo por prender o Mossadegh e o Shah volta. Não é? Tem algumas coisas de ironia, porque o próprio Mossadegh era um verdadeiro aristocrata. Enquanto o Shah era filho do tal soldado, este Mossadegh era um verdadeiro aristocrata, descendente da dinastia Qajar. A sua mãe era a princesa Malek Taj Sultanek, que era neta do Shah Fath, que é o Shah que fez a coleção de joias. Quem viu era o segundo Shah da dinastia, que fez a coleção de joias de bilhões de dólares. Portanto, era neta desse. E a mulher era neta do Shah fotógrafo. Portanto, vemos que quer ele, quer a mulher eram aristocratas. E o Shah que estava no Irão era o Shah falso, ao fim e ao cabo. Não posso parar de dizer isto, era o Shah falso. Era como se fosse o Hotel Saraiva de Carvalho fazer o 25 de Abril, nomear-se rei de Portugal e depois haver o filho do Hotel de Saraiva de Carvalho, que era com a mania de que era o Shah, não é? É um bocado isto, não é mais do que a mania de que era o Shah. Claro que formalmente era, porque conseguiu impor isso, ou impuseram-lhe isso, mas não tinha nenhuma herança de DNA de ser neto, bisneto, trisneto de algum rei, não é? E é curioso, portanto, o próprio Mossadegh queria a independência da estrutura petrolífera do Irão, ele próprio era um aristocrata, foi deposto pelo Shah, que era o Shah um bocado da Wish, um bocado de Shah da Wish. Bom, este vídeo assim um bocado mais aos trambolhões, porque isto tem informação por todo lado. Portanto, agora o Mossadegh estava fora, este Shah agora sim tinha o poder completo, porque conseguiu encostar com os primeiros-ministros, tinha o apoio das CIAs e dos MI6, as potências internacionais já percebiam que a única forma de manter ali o controle do petróleo era manter este Shah. Aliás, está a visto o que acontece quando este Shah saiu, não é? O Khomeini instalou-se. E, portanto, ele tinha o apoio total das potências internacionais, tinha arrumado com o conceito de monarquia constitucional, com o país gerido por primeiros-ministros, e ele próprio, portanto, o filho do soldado que se tornou Shah, ele próprio também Shah de segunda geração, estava-se a tornar poder absoluto. E havia aqui uma oportunidade de redesenhar o consórcio do petróleo. Porque, reparem uma coisa que é engraçada, o Mossadegh, o tal primeiro-ministro, nacionalizou o petróleo todo. Portanto, rasgou o acordo do petróleo que os Shah Qajar tinham assinado, o famoso acordo d'Arcy, que tínhamos falado nos vídeos anteriores.
Agora que rasgou, este chá tinha uma oportunidade única de renegociar e dizer às potências internacionais: epá, vamos voltar a pôr, mas se calhar não vai ficar igual ao que estava. Bom, e é isso que vai acontecer. O nosso amigo Gulbenkian já estava afastado em Lisboa, tinha 85 anos e estava a menos de um ano da sua morte. Portanto, o próprio Gulbenkian já estava fora disto. Quem viu os vídeos anteriores percebe que o Gulbenkian, o senhor 5%, ganhava 5% de todo o petróleo do Irão. Estava afastado, o acordo estava rasgado porque o Mossadegh tinha acabado com isso e, portanto, este chá aproveita e renegocia o acordo do petróleo. Então cria um consórcio que substitui na prática a AIOC, que era 40% da BP, 5%, outros 40% distribuídos por 5 petrolíferas americanas, a Shell com 14% e a Compagnie Française de Pétrole tinha 6%. Portanto, ingleses 40%, americanos 40%, 14% para a Shell e 6% para os franceses. Ok? Mas estes 100% que somam estas percentagens tinham só 50% do petróleo. E, portanto, a percentagem do Irão subiu de 16% para 50%. É engraçado, porque o Mossadegh que fez o movimento foi destruído pelo próprio Shah e pelas potências internacionais, mas o Shah acabou por beneficiar daquilo que ele fez. É engraçado. O Mossadegh, que era o verdadeiro aristocrata, deu o golpe, correu riscos gigantes, foi destruído pelos serviços secretos internacionais, mais o Shah, mas depois o Shah beneficiou do que ele tinha feito. Imaginem o outro tipo na prisão a dizer assim: eu tentei fazer isto, aquele gajo meteu-me na prisão e agora vai beneficiar daquilo que eu próprio fiz. Pronto, e portanto fica com 50%, que é o modelo da Aramco na Arábia Saudita. E portanto isto foi a morte do modelo de concessão colonial em que os Qajars tinham assinado só para ficarem com 16%. E, portanto, o Irão começa a ganhar fortunas, porque passou de 16% para 50%. Este já começou a ter dinheiro por todo o lado e já vamos ver o que é que vai acontecer em termos de lifestyle. Claro que continuava sem controlar nada, porque o que é curioso neste género de país é que os tipos enchem de dinheiro, têm, de facto, uma abundância patrimonial, mas não desenvolvem competências técnicas. Isto é que é assustador. Vejo isto em África, vejo isto no Médio Oriente, continua a ser assim hoje em dia. Portanto, não controlava a produção, não fixava preços, não controlava a comercialização nem a gestão. Eles apenas recebiam um cheque de royalties de 50%, mas era tudo controlado pelos ocidentais na mesma. Bom, entretanto, 1956, crise do Suez, Egito versus Israel, França e Reino Unido, o Shah não se envolve, mantém a neutralidade. Egito nacionaliza o canal do Suez e é atacado por Israel, mais França e Reino Unido. Os Estados Unidos opõem-se à invasão, portanto, travam o Reino Unido. E aqui o que acontece? Ele começa a perceber que o Reino Unido já não consegue mandar naquela região. Portanto, o tema da AIOC já tinha os americanos lá dentro, vimos aqui atrás, o acordo que ele fez meteu 40%, deu 40% para os americanos. Os britânicos já só ficaram com 40% desta AIOC, da nova versão da AIOC. E, portanto, ele começa a perceber que os americanos é que são o novo player do Médio Oriente como são hoje. Funda, portanto, já falámos da SAVAK, os serviços secretos, em 1957, com o apoio da CIA e da Mossad, ele completamente pró-americano. Volto a dizer, isto é o tipo que estudou na Suíça, que passava tempo em Paris, que passava tempo em Londres, que visitava os Estados Unidos. Ele era completamente pró-Ocidente. Esta SAVAK transforma-se numa polícia política, mais serviços secretos internos e externos, portanto também controlavam internamente, prendiam pessoas sem julgamento e torturavam pessoas. Em 1959, novo casamento, terceiro casamento, ele ia tentando, não é? Devíamos seguir em frente, com uma Faradiba. Este casamento já foi completamente faraónico, porque já estamos na fase em que o dinheiro era por todo o lado. O Shah já governa com poder absoluto e este casamento marca o início do auge do esplendor do regime do Shah do Irão. Ela torna-se rapidamente um pilar simbólico e cultural
internacional do Irão e resolve o problema da sucessão. Portanto, tem um filho masculino. Portanto, ele tinha 40 anos e ela 21 quando se casaram. Portanto, não se trata de um Macron. Não se trata de um Macron. Pá, o tipo não sei se era muito masculino, mas pelo menos tentava ir a jogo. Já não é mau, pá, já não é mau. Nos dias de hoje já não é nada mau, pá. E as noivas não eram feias, pá, engraçadas. Portanto, conheceram-se em Paris, numa recepção de estudantes da Embaixada do Irão. Portanto, ele estava em Paris, na Embaixada do Irão, e recebeu estudantes iranianos a estudar em França. Ela estava lá. Portanto, já vimos, todas as mulheres dele têm um caráter internacional. Era a princesa do Egito, era a outra que tinha estudado na Suíça, esta estava a estudar em Paris. Pronto, estamos a ver. É isto que ele procurava sempre fugir de que ele era descendente de um homem do povo iraniano, não é? Procurava sempre procurar lados aristocráticos e internacionais. É a mola comprimida quando se salta para um casamento faraónico, pá, com vestidos feitos por estilistas ocidentais, franceses ou não sei o quê. Bom, até acho que o vestido, não tenho a certeza, mas acho que foi feito pelo Yves Saint Laurent quando estava ainda na Casa Dior. Podemos ver isso, mas acho que é isto. Ela era estudante de arquitetura, portanto vemos que era uma mulher até virada para fora a estudar arquitetura em Paris. E foi um dos casamentos mais luxuosos do século XX. Entretanto, em 1962, o chá com 40 anos é recebido na Casa Branca pelo John F. Kennedy. John F. Kennedy, mega bife do lombo. Quem quiser ponha JFK nos comentários. JFK. Pelo menos sei que viram o vídeo até aqui. Bom, JFK nos comentários quem quiser. Portanto, já temos aqui várias ideias para próximos vídeos. Israel é um tema que temos mesmo que fazer. Perceber bem o tema dos judeus, temos que perceber isso a fundo. E este tema do JFK, que acabou assassinado, também é interessante, com lives de CIA e tudo mais. Da ida à Lua, é interessante. JFK vale a pena. Em 1962, o chá com 42 anos é recebido na Casa Branca por JFK. Nós já sabemos que o JFK é um presidente democrata, já sabemos que presidentes democratas com líderes autoritários não colam bem e, portanto, a recepção foi fria, tensa e desconfiada. Não eram propriamente amigalhaços, não é? Não era como ele tinha com Eisenhower, por exemplo. Bom, para agradar a Kennedy, o chá lança reformas de grande impacto. Já percebemos que este chá sentia-se sempre fragilizado, ele queria sempre puxar, gostem de mim, gostem de mim, gostem de mim. Então, para o Kennedy gostar dele, ele começa a modernizar a economia e alterar os costumes no Irão. Portanto, lançou uma coisa que é a reforma agrária, que tenta acabar com o feudalismo, em que as terras eram de senhores feudais, um bocado parecido com o que foi feito em Portugal e, portanto, distribui as terras, expropria as terras e distribui-as pelos agricultores. Mas depois isso há um problema, é que as propriedades ficam muito pequenas, não conseguem pôr maquinaria, não têm dinheiro os novos donos não têm dinheiro para investir. E as pessoas que até trabalhavam no campo para os senhores feudais, ao receberem um lote de terra, não sabiam o que fazer com aquilo. Então muitos até abandonavam as terras e iam para a cidade. E houve um êxodo de trabalhadores rurais que receberam 1 ou 2 hectares, vendiam esse 1 ou 2 hectares, com esse dinheirinho compravam uma casa na cidade e vinham para os arredores das cidades, mas aí não conseguiam produzir e não se encaixavam. Enquanto antes eram quase, se calhar, escravizados pelos senhores feudais, mas pelo menos tinham ali uma atividade de proximidade. Permitiu o voto feminino, inacreditável, permitiu o voto feminino, lançou escolas de alfabetização e, de certa forma, enfraqueceu um pouco a perseguição ao clero, portanto foi um bocado mais suave. Portanto, cá está, os democratas nos Estados Unidos muito mais com preocupações sociais, muito mais suavidade. Só que estas reformas rápidas, impostas de cima para baixo, de certa forma tiram uma tampa de uma panela de pressão, não é? E começaram a dar algum espaço aos tipos do Khomeini de dizer assim, mas espera lá, está a aliviar a pressão, podemos estar mais à vontade. E de certa forma, coisas que esses tipos não gostavam, como por exemplo o voto feminino e o fim do feudalismo e tudo mais, não eram vistos como sinais de fraqueza, como ataques até diretos ao Islão, em que o papel da mulher devia ser desconsiderado, mas ao mesmo tempo como uma redução da repressão. Portanto, por um lado, estás a fazer coisas que os americanos te pedem que eu não gosto, mas por outro lado, não me vejo reprimir contra da violência. Portanto, dás-me um bocadinho de espaço para protestar. Portanto, o Kennedy queria melhorar e salvar o regime, mas acabou por o enfraquecer.
naqueles sítios que não tiver força, é desgraça. Em 1963, o Khomeini é preso, protestos imediatos por multidões religiosas, comerciantes e estudantes. E depois o que acontece? Eles tipo aliviaram, começou a haver comportamentos do Khomeini e tudo mais que eles consideravam que não eram corretos, tiveram que o prender ao fim e ao cabo. Quando se tira a tampa da panela de pressão, depois para pôr é preciso muito mais força. E então o aliviar da repressão gerou repressão muito mais violenta para voltar a pôr as coisas dentro da caixa. O exército e forças de segurança abrem fogo com centenas de milhares de mortos. Portanto, houve protestos por prenderem Khomeini. Claro que estes centenas de milhares de mortos não há nenhuma contagem muito certa, mas muita gente morreu na repressão. Portanto, já vemos, havia uma sociedade que estava organizada, o Kennedy promoveu uma abertura, começou a haver protestos. Para controlar esses protestos, a repressão foi ainda mais violenta do que havia antes. É quase um tipo que é toxicodependente, para de consumir, quando volta ainda é pior. É tipo isto. E, portanto, o Shah fez um erro estratégico de subestimar o clero. Ele confiou que, não, vamos modernizar, vamos abrir, mas depois obrigou a repressões brutais. E, portanto, começa a aparecer aquilo que se chama a Revolução Islâmica, em que, de facto, o clero começou a dar passos de protesto público que agora já não eram controláveis. Ou então exigiam repressão tão brutal que perdiam o apoio popular. E, portanto, é o que se chama a Revolução Branca, de 1963, em que ele tenta impor, de cima para baixo, incentivado pelo Kennedy, evoluções sociais, mas que a sociedade cá em baixo não estava preparada para as receber. Parece, o voto da mulher, fantástico, está bem, mas cá em baixo, se isso não for aceite, está a ser imposto à força por influência americana. E, portanto, os objetivos da Revolução Branca, que até vistos de fora eram positivos, criaram uma instabilidade total no Irão. E, portanto, por exemplo, se calhar as mulheres urbanas de classe média alta que até votavam, gostavam. Olha, as famílias de classe média alta de Teherão, fantástico, abertura, ocidentalização, mas todo o resto da sociedade, sem escolaridade, completamente, profundamente religiosos, não percebiam, só ouviam os ayatollahs e outros do género a dizerem que não, que aquilo era contra o Islão, que não sei o quê, e que o Shah estava ao serviço de potências internacionais. Portanto, o povo, embora tivesse a ser beneficiado até pela reforma agrária e tudo mais, não queria aceitar isso, não percebia. Portanto, foi rápido demais e foi imposto top-down. Bom, entretanto, eles soltaram o Khomeini, que foi exilado e que teve 15 anos no exílio, de 1964 a 1979. E depois já vamos ver que este exílio do Khomeini, quer dizer, são movimentos um atrás do outro, tentar voltar a controlar, mas que estão cada vez mais a criar instabilidade, porque ele, enquanto está exilado, está completamente livre. Diz o que quer, faz o que quer, não é? E então eles pensam, não, vamos tirá-lo daqui, pronto, agora tirá-lo daqui ele já não influencia, não, porque ele continua a manobrar por fora. Entretanto, o Shah vai à Alemanha, com 48 anos, em 1967, a Alemanha Ocidental. E a Alemanha, estávamos nos anos 60, tinha movimentos estudantis, tinha movimentos de esquerda, tinha movimentos que procuravam os direitos sociais e não viam o Shah como uma espécie de um imperador super autoritário do Médio Oriente com bons olhos. Então há protestos. E nesses protestos, os serviços secretos iranianos que se misturavam nas manifestações reagem violentamente contra os protestantes como faziam no Irão, só que estavam na Alemanha Ocidental. Então, pela primeira vez, e depois instalam-se conflitos entre a polícia secreta iraniana misturada na população e populares alemães, e a própria polícia da Alemanha Ocidental protege o Shah agredindo os manifestantes. Então o que é visto? O tipo que é o ditador das Arábias é mesmo assim. O ditador do Irão vem aqui, há protestos, os tipos há paulada nos protestantes e a polícia alemã ainda por cima defende o Shah. E então a imagem dele internacional fica completamente queimada como um tipo super violento. Entretanto, o Khomeini, esperto,
estando no exílio, só usa palavras de paz e amor. E reparem, é o tipo da barba, com o chapelinho, tranquilo, asceta, o outro cheio de ouro e diamantes a bater nas pessoas, e o outro que é o velhote caridoso, tranquilo e tudo mais. Há uma coisa engraçada, posso falar aqui, a falar mais à frente, que é esta polícia secreta e o chá reprimiam a oposição. Essa repressão funciona com quem? Com a oposição moderada, porque os fanáticos podem queimar-lhes vivos que eles não param com aquilo, mas os moderados param. Então, a polícia secreta prendia a oposição. A oposição moderada começava-se a calar. Os fanáticos religiosos ultra hardcore não se calam. E então o que acontece? Os que eram contra o chá deixam de ter uma alternativa moderada. Os que eram contra o chá só podem escolher os fanáticos, porque deixa de haver a parte do meio. É engraçado, porque os fanáticos nunca desaparecem. Vão para a clandestinidade, vão para o exílio, vão para o não sei o quê, mas continuam a funcionar. Isso é o número 1. E, portanto, a população que fosse contra o chá já só podia escolher os fanáticos. É a primeira, que é engraçado, pá. Dá que pensar. A repressão só funciona com aqueles que eram moderados. Os fanáticos nunca vão desaparecer. Isto é giro para pensarmos. Segunda coisa, a repressão proibia tudo o que era escrito pelo Khomeini. Portanto, todos os livros, todos os textos, todas as cassetes gravadas eram capturadas pelos serviços secretos. Ou seja, tudo o que era radical dito pelo Barbas do Khomeini desaparecia. Porque a polícia secreta não queria que ninguém ouvisse essas cassetes ou lesse esses textos. Então ele, quando estava em França, podia fingir que era o velho bondoso. Porque nunca ninguém ia encontrar os textos em dizer morte ao chá e não sei o quê, e revolução e fim dos direitos das mulheres. Então ele estava em Paris, rodeado de intelectuais de esquerda, que o viam de facto como um símbolo anticolonial contra o imperialismo americano. O chá era o imperialismo americano. O velhote bondoso era um ícone religioso contra o imperialismo americano, a favor do povo iraniano, das culturas e não sei o quê. E não conseguiam ler os textos dele a dizer repressão contra as mulheres, tirar direito às mulheres, islão radical, porque isso era proibido. Então é engraçado o que é que está a acontecer. O chá, cada vez que tenta pôr força, bandido, estás a pôr força, estás não sei o quê, o Khomeini foi forçado para fora do Irão, parece que era uma vitória do chá, mas ele depois em Paris, rodeado de intelectuais de esquerda, fazia o papel de bondoso, nunca falava no islão radical, só falava em libertação do povo. E os jornalistas e os intelectuais franceses não conseguiam ler os textos radicais porque eram proibidos. E o povo iraniano não conseguia escolher uma alternativa neutra porque era proibida pelos serviços secretos. Então só sobravam os radicais que fingiam que eram os bondosos. É engraçado, dá que pensar. Se algum dia formos ditadores, pá, temos que fazer de forma diferente. Pá. Se algum dia formos ditadores, temos que fazer de forma diferente. Alguma oposição moderada não é má, porque ao menos a pessoa pode-se agarrar ali e não tem que ir para os radicais. É engraçado. Não extremar demasiado. Bom, pá, pelo menos vamos aprendendo, pá, o beabá de ser um ditador, pá, ali do Médio Oriente. Vamos avançando. Bah, entretanto, já falámos disto da Alemanha, pá, que foi um erro estratégico. O que acontece? Ele vai-se coroar para tu, tipo, continuar, para já, cheio de dinheiro, não é? Estava cheio de problemas, mas cheio de dinheiro por causa dos 50%. Já tinha feito a festa do casamento, que foi a primeira coisa de ostentação fora do baralho, e vem a segunda, que é, reparem que ele tinha chegado ao poder porque o pai foi posto fora. E portanto ele chegou ao poder sem coroação. O que é que acontece? Ele agora vai fazer a festa da coroação. Sem necessidade nenhuma. Epá, sem necessidade absolutamente nenhuma. Ele decide que tem direito à sua festa da coroação. Ninguém me tira da cabeça que este tipo era um bocadinho que dava para o outro lado. Não sei, gostava muito, pá, dos diamantes, das coroas, das festas, do não sei o quê, com o amigo que ele trouxe da Suíça, pá. O terceiro casamento, o gosto pela ostentação, pelas festas, por isto tudo. Pá, tem coisas que para mim são estranhíssimas. Pá, há imagens dele. Isto volto a dizer, ele era filho de um homem do povo, mas ele literalmente a dar beijamão e a malta tipo a beijar, e o tipo a deixar a pôr. Mas como assim? Pá, o tipo tinha que ter a noção do ridículo. Não, eu seria o primeiro a dizer, não, mas ele tem 10 gerações para trás de reis.
Epá, faz parte da tradição do país, faz parte da tradição familiar. Não, a aristocracia corre-lhe nas veias. Tudo bem, vamos seguir os protocolos. Pá, não tenho nada contra isso. Pá, o rei de Inglaterra acho fantástico. Acho que é ótimo existir. Reis em Espanha, acho bem. Agora, um tipo destes com tiques de monarca, não sendo de sangue aristocrático, para mim é crazy. Como é que é possível? É mesmo porque ele esteve na Suíça a ser um bocado enxovalhado pelos colegas mega ricos e mega poderosos. Depois chegou ao poder rodeado de ingleses que também controlavam tudo. Agora tinha que se armar em aristocrata, pá, em monarca aristocrata. Epá, mas pá, é de um arrivismo fora do normal. O casamento já foi, a segunda coisa foi isto. Foi a coroação. Ele foi fazer a festa da coroação. 26 anos depois de subir ao trono, sem necessidade absolutamente nenhuma, foi fazer a festa da coroação. 1967, com 48 anos. Epá, ele quase queria mostrar aos colegas da Suíça: estão a ver, eu afinal também tenho status, não sou só vocês. Epá, ridículo, porque ninguém compra, não é? Bom, procurou autolegitimação imperial, mas sem celebração popular. Não é a rainha de Inglaterra morreu e o rei Carlos subiu e o príncipe passou a rei. Não é isto. Isto é uma pirosice de fora do normal. Ritual inspirado em monarquias europeias, mas misturado com símbolos persas antigos. E ele autocoroa-se Shah Shan Shah, que é rei dos reis. Já não bastava Shah, era Shah Shan Shah, uns níveis acima. É extremar, é headline nisto tudo. Bom, e em seguida vai coroar a esposa como imperatriz. Bem, isto para os ayatollahs e para o Khomeini, o quê? Mas o gajo vai coroar a mulher como imperatriz. Mas ela agora manda em nós. Agora há uma mulher lá em cima. Epá, isto para os gajos era provocação total. Algo sem precedentes no Irão. Então a tal Farah, estudante de arquitetura em França, mas que nem sequer era de uma família aristocrática, era uma família que com certeza com recursos e tudo mais, mas não tradições aristocratas, neste momento era imperatriz do Irão. Imaginem o que é um Ayatollah Khomeini, na altura não era Ayatollah, mas um Khomeini, a assistir a isto. Agora há uma imperatriz com coroa na cabeça. Bom, portanto é um gesto claramente progressista que simboliza a modernidade ao Ocidente, não é? Dar à mulher o mesmo estatuto que ele tinha. Ele coroou-se imperador e coroou a mulher imperatriz. E, portanto, cria uma figura feminina forte no regime. Bom, isto foi a segunda. Entretanto, em 1967, dá a Guerra dos 6 Dias. Israel derrota Egito, Síria e Jordânia. Irão apoia Israel discretamente. O mundo árabe radicaliza-se contra o Shah. Portanto, cá está. Ele estava sempre do lado dos americanos e de Israel. Dos americanos e de Israel. É isto. E, portanto, as potências da região não gostavam dele, até porque ele não era árabe. Mas isto ajuda a perceber muita coisa na região. Quando ele saiu, o Irão tornou-se um inimigo de Israel. Quando vimos Israel, vamos perceber isto tudo com muito mais detalhe. Entretanto, ele pensou assim: bom, já fiz a festa do casamento, já fiz a festa do coroação, parece que ainda falta aqui umas festas. Então inventou uma coisa, pá, ainda mais. Ele ia sempre, subindo uns níveis, ainda mais potente do que a coroação. Foi as festas de Persópolis, 1971, um ano antes de eu nascer. Que é o auge simbólico deste Shah. Ele vai criar as festas de Persópolis, que simbolizavam e celebravam 2500 anos de Império Persa. Então vai fazer uma festa mega faraónica, mas fora do baralho, com empresas de França a servirem o catering, com estilistas franceses, com tudo importado, com tudo o mais caro que existe. Porque uma coisa que eu acho curiosa nestes tipos é que eles estão cheios de dinheiro, podiam aproveitar para montar fábricas, não é? Mas continuam a importar tudo. Literalmente comida a vir de França, de restaurantes franceses para a festa. E há vídeos hoje em dia, isto é até recente, 1971, para deles terem que tratar o deserto para não haver cobras e para não haver para todo tipo de escorpiões e de coisas do género, para receberem convidados internacionais de nível estratosférico. E, portanto, uma coisa sem precedentes no Médio Oriente em termos de escala de ostentação. Construíram uma cidade de tendas e não sei o quê para receber as pessoas. Luxo extremo que contrasta com a pobreza rural. Imaginem um povo rural, empobrecido, super religioso, sem educação nenhuma, a verem esta coisa, uma coisa
completamente faraónica de um tipo que era quer dizer, há 2 gerações atrás era como eles, não é? Com convidados internacionais, com estourar dinheiro de qualquer maneira. E, portanto, temos aqui 3 sucessões de disparates, chamaria assim, que é o casamento épico em 1959, o terceiro casamento ainda por cima. O gajo podia ao menos ser discreto. Pronto. Casamento épico. A coroação tardia em 1967 e em 1971 a festa de Persópolis. Faz 3 festas, tipo, completamente faraónicas, a chutar dinheiro por todo lado, com o povo na miséria. Com o povo na miséria. Epá, isto do Khomeini em Paris, oh, meu amigo, epá, eu nem tenho que fazer nada, o tipo vai queimar o país em festas. Pá. Bom, o filho do soldado, desesperado à procura de ser de reconhecimento, é uma fome de reconhecimento que o pai dele nunca teve. O pai dele até, vimos nas imagens anteriores, continuava fardado militar, um tipo até cético, muito com uma lógica dos nazis, com disciplina, com tudo. Este aqui era a suavidade com o amigo que veio da Suíça, da escola da Suíça, com as festas, com o gastar dinheiro, com passar tempo no estrangeiro. Epá, a mim não me engana. Pronto. A dinastia dele tinha menos de 50 anos e andava com isto, não é? Não é um tipo que tem 1000 anos de dinastia, pá, que realmente, pá, a festa de Persópolis eram os antepassados dele. Não, os antepassados dele eram dos Qajares, não é? Não era dele. O pai dele, aliás, é que tirou os legítimos. O pai dele é que tirou os legítimos. Vejam o filme dos Qajares e vejam o segundo. Vejam os filmes anteriores do Irão. Portanto, ele sabia que não era propriamente nem um Habsburgo, nem um Bourbon, nem nada disso, nem um Windsor, nem nada disso, não é? E, portanto, ele tentou compensar essa falta de legitimidade aristocrática com encenações fora do normal. Bom, chegamos a 1973, tinha 1 ano, Guerra do Yom Kippur. Epá, a quantidade de vezes que já falei nesta guerra, neste canal, pá, é impressionante. Pá. É impressionante. Pá. Portanto, a Guerra do Yom Kippur decorre da Guerra dos 6 Dias, portanto, houve a Guerra dos 6 Dias anteriores, em que Israel ocupou territórios árabes. E agora houve um contra-ataque que foi do Egito e da Síria que atacaram Israel. E ao mesmo tempo houve o embargo da OPEP, já falámos isto anteriormente. Os países árabes, membros da OPEP, liderados pela Arábia Saudita, decidiram punir as nações que apoiavam Israel, nomeadamente os Estados Unidos e a Holanda. Portanto, ao fim e ao cabo, os sauditas e os outros membros da OPEP decidiram que não iam exportar petróleo para os Estados Unidos e para a Holanda e criaram um choque do petróleo. Porquê? Porque consideravam que os Estados Unidos apoiavam Israel, que tinha, durante a Guerra dos 6 Dias, ocupado territórios. O preço do petróleo dispara e vai de $3 para $12 por barril. Já vimos isto em vídeos anteriores. Passou a haver filas gigantes de bancos nas bombas de gasolina nos Estados Unidos e na Europa, portanto não havia gasolina, filas de mais de 1 quilómetro de carros para abastecer, inflação elevada por todos os produtos que precisam de petróleo para ser produzidos ou para ser transportados. Quem é que foi o maior beneficiário disto? Foi o Irão. O Irão não é árabe, disse assim, vocês não querem exportar, mas eu sou amigo dos Estados Unidos. Então este tipo, que já tinha passado para 50% das receitas do petróleo, agora teve as receitas do petróleo a multiplicar por 4 vezes. Só o preço subiu 4 vezes. E mais, como os outros não vendiam, ele podia aumentar a produção. Aliás, há uma coisa que é engraçada, há uma entrevista, jornalistas americanos, não sei se é o 60 Minutes, mas uma coisa deste género, nesta época específica, estão a entrevistar o Shah do Irão e dizem, olha, realmente, pá, com a crise do petróleo, pá, estamos com filas enormes de carros nos Estados Unidos para abastecer, pá, não há gasolina, não há nada. Os Estados Unidos sem gasolina. E o Shah responde, olha, eu nunca exportei tanto. Porque ao fim e ao cabo ele tinha mais expresso, ainda podia aumentar a quantidade, porque se a Arábia Saudita não vende, pá, então vendo eu. Então imaginem o que é isso em termos de dinheiro faraónico a entrar por todo lado. A receita de petróleo do Irão, eu julgo que aumentou 5 vezes, vamos ver isso à frente. Portanto, explosão de riqueza por todo lado. Agora, se essa riqueza não for bem distribuída, é mais um alimento para o Khomeini, porque diz assim, então, mas você está sem encher de dinheiro, a elite de Teherão está sem encher de dinheiro, mas e o homem do povo? Não tem acesso a nada.
Então quase reparem que na esquerda francesa o Khomeini era o protetor do povo. Outro grande beneficiário, foi o Irão, foi quem mais beneficiou, mas outro grande beneficiário que nós vimos no vídeo da Venezuela foi a Venezuela, a chamada Venezuela Saudita, não é? Porque a Venezuela é igual, estava lá sossegadinha, de repente o preço do petróleo dispara e eles continuavam a vender para os Estados Unidos. A Venezuela, que tal como o Irão, ficou viciada. Falámos do oil curse, que é toda a economia vai para ali. Não adianta fazer nada que não esteja relacionado com o petróleo. É tanto dinheiro que vem dali, todas as outras atividades agrícolas, tudo mais, perde influência. E outro grande beneficiário que nós vimos foi o Jorge Soros. Nós vimos no filme do Jorge Soros, quem não viu pode ir ver, acho que foi no 2, não sei se foi no 1, se foi no 2, mas foi no 2, que vimos que o primeiro grande negócio dele foi antecipar esta guerra do Yom Kippur. Ok? Porque ele posicionou o Quantum Fund para ter ativos petrolíferos antes do choque do petróleo. Ele já antecipava que os conflitos naquela região, mais tarde ou mais cedo, iam criar um aumento, um disparo do preço do petróleo. E então começou a adquirir ativos de petróleo muito cedo, antecipando isto, e quando aquilo disparou ele ganhou uma fortuna. Foi o grande retorno do Jorge Soros inicial, foi este disparo do Quantum Fund, aproveitando esta guerra do Yom Kippur. Quem não viu tem que ir ver os filmes do Soros. Pá, são fantásticos para perceber de onde vem a personalidade e a fortuna deste gênio financeiro. As receitas de petróleo do Irão saltaram de 4 bilhões por ano para 20 bilhões por ano de dólares. Mas reparem, isto é 20 bilhões de dólares em 1973. Já hoje em dia seria uma fortuna. Isto é 20 bilhões de dólares em 1973. Para este chá tinha dinheiro a perder de vista. O que é que aconteceu? O chá tornou-se o maior comprador de armas dos Estados Unidos. Então ele começou a comprar armas sem parar. Só que as armas, se não tiver um líder que consegue controlar o exército e que tem força suficiente, de pouco valem, não é? Elas não funcionam sozinhas, sem decisão. E ele planeou tornar o Irão na quinta potência industrial do mundo. Portanto, começou a comprar fábricas, maquinarias, a investir para desenvolver o Irão. Mas, mais uma vez, é tudo de cima para baixo. A população era miserável, não educada e não acompanhada e não percebia isto. As armas não alimentam ninguém, as fábricas vão de alimentar, mas as pessoas têm que estar preparadas para trabalhar nas fábricas, para trabalhadores praticamente rurais, não é? E, portanto, de facto, a elite de Teherão, claro que a corte, o próprio Shah e a elite de Teherão, aqueles mais educados que estudaram no estrangeiro, tinham muitas oportunidades e melhoraram muito a vida, mas isto é uma franja muito pequena da população, muito pequena da população. E, portanto, claro, o Irão continuava a ter uma maioria de uma população não educada e empobrecida e uma elite que estava a enriquecer rapidamente. Isso era uma maravilha para o nosso Khomeini ainda picar mais o povo. Em 1975 ele decide que tem que começar a haver um partido único, dissolveu o sistema bipartidário, portanto já era um sistema controlado em que só havia 2 partidos, e criou o partido Rashtaking, que significa ressurgimento. E disse que todos os iranianos deviam pertencer a este partido ou arriscarem serem considerados traidores. E, portanto, forçou que toda a gente aderisse ao mesmo partido. Entretanto, nos Estados Unidos, quem é que foi inaugurado presidente? Jimmy Carter. Já vimos que Jimmy Carter, vimos isto em vídeos anteriores, nomeadamente quando falámos, julgo, no Noriega. Jimmy Carter é sempre um problema para ditadores autoritários. Era um presidente americano com grandes preocupações, era democrata, mais uma vez, com grandes preocupações sociais e relativamente fraco. Ao fim e ao cabo, não era agressivo contra os opositores internacionais. O governo americano virou à esquerda com maiores preocupações sociais, não é? E vimos, por exemplo, no vídeo do Noriega, quem viu o vídeo do Noriega, quem não viu tem que ir ver, pá, não me posso deixar de dizer. Se não tiverem vídeos para ver e não viram os anteriores, pá, eu quase que devia parar de fazer vídeos até todos dizerem já vimos o que está para trás. Não vale a pena eu estar a fazer novos se vocês nem sequer querem ver os que estão para trás. Não vale a pena, pá, não vale a pena. É demasiado esforço. Começa a lançar um por mês para vos dar tempo para verem os que estão para trás. Porque acho mesmo, pá, que beneficiam mais destes vídeos se já tiverem visto para trás. Por exemplo, se tivessem visto o Noriega, sabiam que foi durante o tempo do Jimmy Carter
que os Estados Unidos assinaram o tratado que transferiu o controle do canal do Panamá para o Panamá, que era controlado pelos Estados Unidos, e fixou a data de transferência para 31 de dezembro de 1999. Portanto, já se vê, o Jimmy Carter era um presidente americano sensível às pretensões de outros povos e, portanto, considerado fraco até nos próprios Estados Unidos. E começa a pressionar o Shah por mais reformas em direitos humanos. Já sabe, sempre que se pressiona um ditador destes para fazer mais reformas, mais tarde ou mais cedo vai haver uma revolução, porque aqueles países não são controlados de forma suave, não é controlável. Tanto mais que o Khomeini era a conversa da paz e do amor, mal chegou lá, pá, repressão brutal. Aliás, uma das primeiras coisas que o Khomeini fez foi acabar com os comunistas no Irão. Os esquerdistas gostaram dele, nem queriam acreditar, mas o tipo não era o velhote da paz e do amor e do encontro entre os povos. Too late. Portanto, começou a pressionar o Shah, atenção, para menos repressão, mais suavidade. Estas pequenas aberturas vão dando espaço ao chamado intelectual revolucionário, estudantes, clérigos, etc. Em 1978, a censura deixa publicar um artigo ofensivo contra o Khomeini, que estava no exílio, e é publicado oficialmente num jornal um artigo que era ofensivo para o Khomeini. Isso gera protestos violentos, já falámos nisto. Qual é o problema dos protestos violentos? É que a repressão depois gera mais protestos violentos. E é um ciclo vicioso. Eles têm que escolher, ou deixam o protesto acontecer, e é um problema, ou a única forma de travar um protesto violento é com violência. E se faço violência, vou alimentar o próximo protesto. Então começa um ciclo. No Irão, ainda por cima, há uma coisa que era, na tradição xiita, os lutos são de 40 dias, então havia uma manifestação, repressão violenta, sai sempre mortos, para tudo durante 40 dias, porque chorar os mortos é o luto, ao fim de 40 dias sai outro protesto, mais repressão, e eles não conseguem parar com aquilo, não há forma de parar. A única forma de parar é deixar acontecer os protestos, mas isso podia incendiar o Irão todo. O que acontece mesmo é um incêndio, é que a essa altura há um incêndio num cinema e morrem 400 pessoas. E aí os aliados do Khomeini começam a espalhar que foi a SAVAK, os serviços secretos, e portanto já vimos que ele estava a começar a perder o controle do povo. O Khomeini, rodeado de intelectuais que o consideravam um queridinho da esquerda francesa, queriam que o Khomeini ganhasse força, que era um homem, de facto, do encontro entre os povos, da tradição, do apoio ao povo mais pobre e não sei o quê. Vão ajudando. Não viam os textos deles, que eram proibidos, mais radicais, e vão acabar por promover um tipo que a primeira coisa que faz é mesmo acabar com a esquerda. Porque qual é a grande oposição ao fundamentalismo religioso? Não é o Shah, é os comunistas, porque são duas versões de falar sobre os direitos dos pobres e não sei o quê. Um fala do ângulo religioso, o outro fala do ângulo de vamos tirar aos ricos para dar aos pobres. Mas são os dois grandes concorrentes. O Shah é quase um inimigo comum dos dois. Portanto, quando o Khomeini chega lá, nem é tanto perseguir os tipos do Shah, é perseguir os comunistas, que eram os grandes opositores dele, sem perceberem que eram. Era a alternativa que existia. Pronto, portanto, o que acontece? O Shah, entretanto, fica doente, fica com cancro, não diz a ninguém, está cada vez mais frágil, cada vez vai mais ao estrangeiro, cada vez há mais instabilidade. Ele próprio já não sabia se havia de mandar a polícia perseguir as manifestações ou deixá-las acontecer. A essa altura vai de férias e já não volta, portanto aproveita para fugir. Este tipo também fugia com facilidade. Vimos anteriormente que ele tinha fugido para Roma, e se não fosse a CIA a pôr ordem na casa, tinha-se instalado, a revolução já tinha sido mais cedo. Só que nesta altura, quem é que era o presidente? Era o nosso amigo Jimmy Carter. O Jimmy Carter não ia pôr a CIA a proteger o Shah. Ele antes tinha feito este número, que é, fugiu para Roma, e o neto do Theodore Roosevelt acabou com o Mossadegh, não é? Na primeira ocasião em que o Shah fugiu, a CIA repôs o Shah. Ele agora fugiu e o Jimmy Carter deixou aquilo andar. E ao deixar andar, há uma cena célebre que é o Ayatollah a voltar. Portanto, o Ayatollah aterra num avião da Air France, apoiado pela tripulação, a descer as escadas como um velhinho não sei do que, e toma conta do Irão. Os militares, o Shah não estava, tinha fugido de férias,
e percebeu que tanto de férias não ia ter o apoio de nenhum dos Estados Unidos. Ninguém o apoiou. Ele saiu e estava à espera que se calhar alguém o apoiasse. Mas desta vez, olha, saíste, já não voltou. Os militares declararam a neutralidade e o governo do Shah entrou em colapso total. Portanto, a Revolução Islâmica consolidou-se. E com isto terminamos. O Shah desapareceu. Não desapareceu fisicamente, porque ele só morreu uns anos mais tarde no exílio. Mas os ayatollahs instalaram-se. Com isto terminamos a cegada dos chás. A cegada dos chás. Não há mais chás para abordarmos. Se houver uma operação no Irão, já temos conhecimento profundo sobre como é que estes ayatollahs lá chegaram. Foi assim. E acho que o próximo vídeo em que vou entrar, vou acabar o tema de Napoleão, com o Napoleão II. Portanto, tem uma oportunidade. Já sabem que o próximo tema é Napoleão II. Podem, entretanto, ver o Napoleão 1, que está super atual, podem vê-lo, para se prepararem para o próximo vídeo. Falámos em temas de Israel, quem tiver interesse, deixe nos comentários Israel. Que falámos em JFK, acho que é um grande bife de lombo, podem deixar JFK nos comentários. E continuamos assim a aprender sobre temas internacionais, saindo um bocadinho aqui de estar fechados na caixa. Um abraço, até o próximo vídeo.